Castro, coordenador do Departamento Científico do programa Vida Mais Viva Sem Álcool. A gente já falou por tantos anos, né? Mas sempre é quase um trava-línguas. Gilmara, Luiz César, bom dia, prazer tê-los conosco. Bom dia, Aline. Bom dia, Moisés. Bom dia aos ouvintes aqui do Grupo Independente. É sempre um prazer estar aqui trazendo essas atividades e essas ações do Vida Mais Viva. E realmente é um trava-línguas, né? Porque nós temos o Viva Taquariantas Vivo, o Vida Mais Viva, mas hoje aqui eu represento o Vida Mais Viva como secretária executiva da Alcepro. E o Luiz, como coordenador do Departamento Científico do Vida Mais Viva. E o Vida Mais Viva ele é formado por 3 departamentos, né? E a gente sempre tem trazido essas informações para consolidar essas atividades. E, de fato, nós estamos lançando a capacitação cultural, né, voltada para o vídeo, e a 7ª Mostra Cultural. Todos lembram que o Vida Mais Viva ele começou levando essas informações de forma lúdica, de forma interativa para as escolas, para que as escolas criassem projetos voltados, que trabalhassem essa temática, não de forma tão agressiva ou de forma tão negativa, mas de forma mais lúdica, de forma que eles pudessem trabalhar e interagissem não só entre eles e de forma tão negativa, mas que os pais, os professores, o entorno também construíssem junto com eles esses projetos. E aí o Vida Mais Viva forneceu todos esses dados, essas informações em 4 áreas: vídeo, dança, música e teatro. Isso a gente vem construindo desde 2014, mais ou menos, quando começou esse trabalho. E acabamos levando esse projeto, né, ou essa proposta, para as escolas públicas e privadas. No decorrer dos anos, as escolas, nessas avaliações, acabaram nos trazendo algumas demandas. Então, nos últimos anos ali que nós tivemos a pandemia, a gente viu que o mais visto por eles era, de fato, o vídeo. Então, essa edição de 2023, nós focamos na capacitação de vídeo. Luiz, tudo bem? Bom dia, como vai? Tudo bem, gente. Especialmente para os ouvintes, um belíssimo dia. Frio como eu gosto, mas com o sol também iluminando, né? E especialmente produzindo energia, que atualmente eu apoio bastante. Bom, o programa está completando, Luiz, 10 anos. Sim. O que a gente pode comemorar? Olha, a gente pode comemorar, em primeiro lugar, o programa, né? E, em segundo, embora dentro do departamento científico, com as pesquisas que a gente já desenvolve desde a época do Fórum Municipal de Enfrentamento da Drogadição, que agora já são mais de 10 anos, apesar dos números eles mostrarem dados que não nos alegram muito, a gente pode ter uma visão um pouco mais analítica, minuciosa. E essa visão, através de uma análise analítica, sendo redundante, né, mais minuciosa, nos mostra que nós tivemos ganhos, como, por exemplo, no que diz respeito à experimentação de álcool. Tem outros elementos que realmente nos trazem bastante sofrimento quando a gente observa os números. Mas no que diz respeito ao álcool, nós tivemos alguns ganhos, ou seja, as ações dentro dos projetos das escolas, dentro do programa Vida Mais Viva como um todo, elas têm surtido alguns efeitos. Então, eu costumo dizer que esses efeitos, eles, a longo prazo, eles vão trazer alguns impactos. E esses impactos, sim, eles serão mais percebidos. Mas se a gente olhar para os números e não olhar só para o álcool, e de novo falar a respeito daquilo que não nos deixa muito feliz, eu vou trazer um exemplo. Quando a gente observa, lá em 2012, e nessa caminhada
acompanhamos. O quanto de drogas como medicamentos ansiolíticos, hipnóticos, os adolescentes de 12 a 17 anos já tinham experimentado, a gente vê números como 8%. Quando a gente vai para 2017, 5 anos depois, e a gente faz a mesma observação sobre esse objeto, a gente vê que os números eles evoluem, nem tanto, mas evoluem para 11%. Mas, quando nós vamos para 2022 e a gente observa os números, e lembrando que 2022 foi um momento muito importante em termos de pesquisa, porque nós tivemos uma adesão ampliada por demais, em diversas dezenas de percentuais a mais, em termos de participação, tanto de pais, aderindo, permitindo que os filhos participassem da pesquisa, os próprios estudantes, e com uma vontade enorme de responder o questionário, que também estava muito mais tranquilo, de modo digital, e com aquela possibilidade de expor a sua voz, apelando para nós, adultos, gestores públicos, também a sociedade civil organizada, por algum apoio, nós vemos um aumento de 29%. Então, quando nós observamos a evolução, nós vemos de 8 para 11, 20, mais de 29%. Para quem sabe do que eu estou falando, um estudante, mesmo que seja universitário, mas nós estamos falando de estudantes de 12 a 17 anos que dizem que já usam há mais tempo, eles dizem que usam ansiolíticos e hipnóticos na ordem de 29%. Isso prejudica o processo cognitivo, ou seja, a construção da memória, a evocação da memória, e isso resulta em algum prejuízo quando ele é interrogado em suas provas, em seus trabalhos, no desenvolvimento das suas atividades. Tem acompanhamento médico nessa utilização? Tem que ter. Por quê? Porque são medicamentos que eles são prescritos. Sim. Então, por que acontece a prescrição desses medicamentos? Por diagnóstico. Nós estamos num período que ainda não é pós-pandêmico, porque oficialmente não saímos dela. Mas a gente, de certa forma, se comporta, nós, enquanto sociedade mundial, como se fosse um período pós-pandêmico. E isso também trouxe uma pressão provável para o aumento do uso desses medicamentos. Por quê? Porque a ansiedade aumentada, dificuldade de dormir, e é expresso por esses estudantes, nós temos dados que mostram altíssimo percentual de prejuízo no sono. E isso é manejável com esses medicamentos, que têm relativa segurança. Entretanto, quando associados a outras drogas, como o álcool, são extremamente perigosos. Quando usados e tendo a necessidade da tua demanda diária de trabalho, estudo especialmente, traz prejuízo. Então, traduzindo, existe a necessidade por um diagnóstico de ansiedade, existe a necessidade por um diagnóstico de dificuldade no sono, mas existe um prejuízo quando há o uso. Então, a gente tem que equacionar isso tudo. Ou seja, nós temos que encontrar alternativas para lidar com essa ansiedade, nós temos que encontrar alternativas para lidar com essa dificuldade do sono. Só que, quando esses números aparecem... Quando tu te refere à qualidade do sono, a maioria do jovem, ele toma o remédio para ter uma qualidade, para conseguir dormir, é isso? Isso, para diminuir a sua ansiedade e também, através disso, em função do mecanismo de ação desses fármacos, conseguir dormir melhor. Só que ele tem, no seu dia a dia, hábitos, ele tem costumes na contemporaneidade que prejudicam tudo isso. Então, se nós somarmos nessa equação vários elementos, entre eles pandemia, contemporaneidade, o modelo digital de interação no mundo, isso tudo tem prejuízos que levam, muitas vezes, ao uso desses medicamentos. Só que esses medicamentos eles também são facilmente indutores de hábito, ou seja, não se consegue largá-los. Tanto que os que experimentaram são na ordem de 29,3%. E os que continuam usando, 25,9%. Ou seja, isso se mantém. Só que quando tu tem uma dificuldade de aprendizado, o que acontece? De novo, existe um movimento familiar, um movimento da escola. E quando esses jovens, adolescentes, chegam ao consultório, o que vai acontecer? Em função do tempo de minuto que temos para a interação, é muito possível que o diagnóstico ele não consiga se consolidar. Mas para dar uma resposta àquela necessidade imediata, nós percebemos um aumento no uso de estimulantes centrais, tipo metilfenidato, né? Ritalina, Concerta, medicamentos desse tipo.
da ordem de 13%. E a manutenção de uso, 10%. É como se disséssemos assim, analisando friamente para que se usa um estimulante central, para que ele é prescrito, especialmente o metilfenidato, para situações de um diagnóstico real, realmente está posto, ele é aquele diagnóstico de déficit de atenção com expressão de hiperatividade. Então, de cada 10 desses pesquisados, um seria usuário desses medicamentos por um diagnóstico desse. Mas aí a gente tem que ver se não há uma confusão nesses diagnósticos. E por que uma confusão? Não é culpa do prescritor. O que acontece é que o sistema não colabora também para que ele possa consolidar aquele diagnóstico. Então nós temos, na verdade, enquanto sociedade, problemas que a gente precisa equacionar. E eles se traduzem nesses números. Ou os números traduzem o nosso comportamento social. Então, o Vida Mais Viva, ele não é só um programa que lida com o seu nome, sobrenome e apelido. Vida Mais Viva sem álcool, menos 18, que acabou sendo grande, né? E que se mantém grande. Não é só o álcool. Ele trata de todas essas substâncias. E cada vez mais nós estamos expandindo Vida Mais Viva, além das fronteiras de Lajeado, para que todos os municípios que queiram participar desse movimento, eles tenham os seus dados. Porque tem localidades que têm as suas particularidades em função da cultura e seus hábitos, e que talvez os números sejam diferentes. Antes da gente falar um pouquinho, então, do que vai acontecer, a capacitação, a amostra, esse mapeamento, esses dados, né, e que são preocupantes, a gente que não está na linha de frente não faz ideia. O que é a comunidade, o que se faz a partir destes dados para mudar este cenário, né? Se chama a família para esse diálogo, se muda a conduta dos profissionais da saúde, se faz uma rede, como é que se faz a partir dos dados? Se me permite, então, Gilmara, já que estamos falando do banco de dados que é construído, né? Ele é bastante grande, ele é muito grande, ele é robusto, ele permite muitas interações e avaliação dos tensores. No mínimo, Aline, no mínimo, é um painel de fornecimento de informações para o gestor público ter acesso a elas e poder, junto com o seu secretariado, na educação, no desenvolvimento social ou assistência social, na segurança, inclusive, né? E na saúde, em especial também, articular ações, talvez até construir projetos que tragam, sim, a comunidade. A comunidade, a gente diz, os pais, os responsáveis por esses adolescentes, os próprios adolescentes, e que a gente consiga trabalhar esses temas sobre uma ótica um pouco mais ampliada, sobre a ótica da educação, sobre a ótica do desenvolvimento social, sobre a ótica da segurança, sobre a ótica da saúde. Quando nós vemos o número de respondentes, por exemplo, vou te dar um exemplo um pouco mais distante, mas que faz parte. Quando nós percebemos qual a taxa qual o número de pessoas que se expressou dizendo que já teve uma relação sexual. A Organização Mundial da Saúde não recomenda a iniciação antes dos 16 anos. Eu não vou mencionar como foi aqui em Lajeado, tá? Mas quando a gente observa quem já teve uma relação sexual, nós estamos falando de pessoas com menos de 7 anos, dentre os respondentes, sim, 45% não usa preservativos. Nós temos um aumento importante no que diz respeito à proliferação de sífilis. Eu trabalho num ambiente, trabalho num SAI, que é um serviço de atendimento especializado, onde eu tenho pacientes HIV, tenho pacientes com sífilis, hepatite B, hepatite C, de diversas idades. E eu percebo o aumento gradativo no que diz respeito a esses números, especialmente da sífilis. O que significa isso? Nós temos uma geração que é informada, diferente da nossa, né? Pelo menos a minha, que sou, acho que o mais velho nessa mesa. Com certeza sou. Não sou. Poxa, agora descobri que não sou. Enfim, mas a minha geração não tinha essa informação toda. Hoje, essa geração tem informação. Mas o que está acontecendo? E é isso que o banco também ajuda. Tem diversas informações. Como, por exemplo, quando a gente perguntou sobre prejuízo no sono, 1/3 diz que dormem mal. Preocupação com ansiedade, além da normalidade,
quase 60%. Choro, mais do que de costume, 1/4. Fadiga o tempo todo, 46% para mais. E não sentir prazer assim nas atividades do dia a dia, quase 30%. Qualquer profissional de saúde que esteja me ouvindo agora sabe que eu estou falando de uma criança que está entrando num estado depressivo e que está sob um sofrimento mental importante. Será que ela vai lembrar de usar preservativo? Será que justamente não é um momento em que esse jovem, ele não gosta do lúdico, tá? O jovem em si. E ele tem dificuldades na expressão oral. Então, a gente tem que usar a arte, a cultura, a sociabilidade, as atividades que o Vida Mais Viva promove para tentar estabelecer uma comunicação. E, através disso, construir informação, levar informação sobre uma outra via, através de uma via que é passível de entendimento além das vias digitais, onde eles costumam buscar informação. Então, a escola, a saúde, todo mundo pode estar envolvido. Interessante, né, Aline? O Luiz ele toca num ponto importante. O jovem não gosta do lúdico. Em contrapartida, a gente está bem acima daquele percentual que a Organização Mundial de Saúde pensa que seja positivo uma iniciação de relações sexuais, e daí o número é estapafúrdio, ele é altíssimo. Ou seja, ele está furando etapas. Ele tá ultrapassando qualquer tipo de limite, né? Ele não está tendo uma vida de pré-adolescente, de adolescente, mas ele quer ser adulto muito cedo. E daí dá um choque de emoções. E a gente tem que sempre lembrar, né? Quando nos perguntam, lá em 2020, quando é que o cérebro desse jovem está pronto? O seu córtex pré-frontal está pronto? A gente tem que levar em conta isso. São aspectos biológicos que eles são imutáveis, né? Pois é, mas nem tanto. Em 2020 se perguntava isso, e 18, 19 anos, maturidade quase consolidada, né? Pronto para fazer bom julgamento, análise de risco adequada. Não, isso hoje, 25, 28 anos, é tranquilamente uma idade que a gente pode dizer, não está consolidado. Então, também não dá para cobrar desse jovem que ele tenha uma atitude de adulto, quando na verdade nem biologicamente ele tem condições exatas, consolidadas para isso. Então, a gente tem que entrar com apoio. E esses números, esses bancos de dados que nós construímos, eles subsidiam, sim, o gestor público. Eles subsidiam, sim, a sociedade civil organizada. E os pais são convidados. Os pais eles também clamam por informação qualificada para ajudar seus filhos. E esses filhos, eles clamam, eles estão pedindo ajuda. A gente só tem que encontrar, enquanto adultos que somos, né, mais experientes que somos, alternativas para que a gente consiga estabelecer uma comunicação e levar essa informação. Gilmara, sobre a capacitação, sobre a amostra, o que mais a gente pode falar para fechar aqui nosso bate-papo, que foi um mergulho em números e a gente fica um pouco assustado, né? Com todos esses números. Para vocês que estão na linha de frente, volto a dizer, né? Vocês já estão habituados, nós nos surpreendemos. De fato, esses números impactam, né? E o Luiz, ele traz esses números com tanta propriedade que realmente assusta. E o departamento científico ele traz, né, essa consolidação do Vida Mais Viva justamente para difundir e discutir, refletir sobre esses conhecimentos. Então, o Luiz encabeça isso e ele traz esses conhecimentos justamente para formatar também o seminário científico, aonde ele traz os gestores públicos, os técnicos, os médicos, né, a saúde, principalmente os educadores, os pais, para discutir e refletir sobre esses temas, né? E para que a gente, dentro do Vida Mais Viva, construa essas ações e essas atividades, né, de forma que chegue no nosso público e que eles construam esses projetos e essas ações. E a mostra cultural e as capacitações, elas são baseadas em cima desses números, né? Para que realmente chegue aonde deve chegar. A capacitação e a mostra cultural, Aline e Moisés, e para os nossos ouvintes aqui, vai ser lançada no dia 24, agora, segunda-feira, no prédio 16 da Univates, às 9 horas. A gente convida aqui as escolas para que estejam lá, para estar a par de como vai ser esse ano, porque, como eu disse antes, nós sempre divulgávamos as 4 categorias. Esse ano vai ser só a categoria vídeo, tá?
nós vamos ter um curto período para desenvolver essa capacitação e a amostra cultural, vai ser somente nesse primeiro semestre. Então, nós temos aqui, a nossa meta são 10 projetos, né? 10 projetos culturais, um projeto cultural por escola, tá? 3 integrantes e um professor. As inscrições vão começar a partir do dia 24 e vai até o dia 31 de maio. A capacitação inicia no dia 6 de junho e vai até o dia 11 de julho, tá? E a mostra cultural, ela vai estar prevista para o dia 3 de agosto. Então, todas as informações de como vai funcionar esse período do regulamento, porque nós temos um regulamento que rege toda a capacitação e a mostra cultural, ela vai ser passada, essas informações, no dia 24 de abril, agora, segunda-feira, às 9 horas. Tá? Então, a gente convida todos que estão interessados, né, a fazer parte desse momento, que estejam lá presentes. E o Luiz, né, que é o coordenador do departamento científico, está à disposição para as palestras, para divulgar esse conhecimento, que também faz parte do banco de dados do Vida Mais Viva, para essas escolas daqui a pouco estarem desenvolvendo seus próprios projetos. Muito bem, muito obrigado. Gilmara Scapini, coordenadora da Unidade Parceiros Voluntários, e também o Luiz César de Castro, coordenador do Departamento Científico do programa Vida Mais Viva Sem Álcool, material riquíssimo, um programa incrível, importante aqui a presença de vocês, e a gente tem que agora se debruçar e olhar muito bem para esse material e saber bem o que vai fazer com ele, né? A gente precisa atacar esse problema. Só para a título de conhecimento, esse material, tá? Ele está disponível para distribuição gratuita para quem quiser. Ele tem, pode estar nos solicitando, a gente pode estar distribuindo isso, tá bom? Perfeito. 9h04. Vamos liberar para o Independente Notícias e voltamos com o panorama na sequência. Na Independente, programa